Neste vídeo, nós vamos aprender os primeiros conceitos básicos de um sistema distribuído. O que seria, então, um sistema distribuído? A primeira definição nos apresenta que um sistema distribuído é um sistema em que componentes de hardware ou software, localizados em computadores em rede, comunicam-se e coordenam suas ações através somente de troca de mensagens. Uma segunda definição presente na literatura apresenta esses tipos de sistemas como um conjunto de computadores independentes que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente. Uma terceira definição consiste em uma coleção de entidades independentes que colaboram para resolver um problema que não poderia ser resolvido individualmente. Um ponto que nos chama a atenção acerca dessas três definições é que um sistema distribuído ele consiste tanto de componentes de hardware como de software. Esses componentes eles estão conectados por uma rede de computadores e que basicamente coordenam suas ações por meio de trocas de mensagens. Uma definição muito interessante que há sobre esses tipos de sistemas é fornecida por Leslie Lamport, que ele afirma: você sabe que há um sistema distribuído quando uma falha de um computador do qual você nunca ouviu falar faz com que você pare completamente de trabalhar. Vale ressaltar que Leslie Lamport ele é um dos principais pesquisadores na área de sistemas distribuídos. E por fim nós temos uma definição que uma coleção de computadores que não compartilham memória ou relógio físico comum, que se comunicam por mensagens sobre uma rede de comunicação e que cada computador possui sua própria memória e executa seu próprio sistema operacional. Tipicamente são semi-autônomos e fracamente acoplados, enquanto cooperam para resolver um problema coletivamente. Essa última definição é uma definição bastante ampla que justamente elenca as principais características de um sistema distribuído, que, mais uma vez, uma coleção de computadores que vai se comunicar por meio de trocas de mensagens sobre uma rede de computador. Porém, essa definição acrescenta alguns elementos bastante interessantes, como, por exemplo, a inexistência de uma memória compartilhada ou de um relógio físico em comum. E, por fim, evidencia questões sobre a heterogeneidade inerente a sistemas distribuídos. Exemplo, nós podemos ter máquinas que executam em arquiteturas diferentes, como, por exemplo, uma arquitetura PowerPC, ou até mesmo uma arquitetura x64, como também questões de software, um nó que vai executar um sistema operacional Windows, o outro vai utilizar um Unix, certo? Então, essas são as principais definições presentes na literatura, onde todas deixam evidentes a comunicação sobre uma rede de computadores por meio de trocas de mensagens. Então, o que seria visualmente um sistema distribuído? Aqui nós podemos ver a existência de 4 computadores. Reparem que cada computador ele é uma unidade de uma certa forma autônoma. Como assim? Cada computador tem o seu sistema operacional local. Então, o computador 1 tem um sistema operacional 1, computador 2, sistema operacional 2 e assim sucessivamente. Então, aqui nós poderíamos ter 2 computadores que rodam em Unix e outros 2 que rodam Windows. E observem que a aplicação A ela reside apenas no computador 1, enquanto a aplicação B observa que ela vai executar em 2 computadores. E, por fim, nós temos aqui uma camada de rede que justamente ela engloba todas as 4 máquinas, que justamente é o que nós vamos entender mais à frente, que é um middleware, que nada mais é do que uma camada de software que vai executar sobre um sistema operacional e que vai justamente prover como principal função o mascaramento da heterogeneidade existente no sistema distribuído. E o que seria essa heterogeneidade? Justamente as diferenças de protocolo de comunicação, de sistema operacional, de arquitetura. E
subjacente na base, no alicerce de toda essa estrutura, há uma rede de comunicação, onde essas entidades vão se comunicar e coordenar suas ações por meio de troca de mensagens. Além disso, nós temos outras questões, como nós vimos anteriormente, como, por exemplo, a falta de um relógio global e, principalmente, a inexistência de uma memória compartilhada. Então, o que seria essa memória compartilhada? Seria, basicamente, de uma forma geral, sucinta, um endereço de memória, um espaço de armazenamento que fosse comum a todos esses nós do sistema distribuído. Se a gente for pensar numa arquitetura em um único computador, uma arquitetura multicore, a gente poderia ter uma variável compartilhada, onde cada nó poderia ler e escrever. Em um sistema distribuído, nós não temos isso, certo? Então, um exemplo seria nós utilizássemos um serviço de WhatsApp, onde nós só poderíamos nos comunicar por meio, coordenar nossas ações por meio de mensagem para resolver um problema. Aqui nós temos uma outra imagem que apresenta um pouco a ideia do que seria um sistema distribuído. É bem interessante porque aqui a gente começa a ver algumas decisões de projeto acerca de como nós iríamos projetar o nosso sistema. Então aqui nós temos um serviço de envio de mercadorias, aqui de produtos, uma interface web que vai ser por onde, exemplo, um e-commerce, onde o nosso cliente iria acessar os nossos serviços, e-mail, supply chain, ERP, contabilidade. Então observem que cada entidade de software dessa, digamos assim, ela vai se comunicar com outras entidades. E daí elas vão ter que coordenar suas ações para resolver um problema, que muitas vezes esse problema nesse cenário pode ser um sistema de uma empresa de logística que trabalha recebendo pedidos e enviando mercadorias, certo? E observe que também é possível que cada entidade como essa seja mapeada para um nó na rede ou até mesmo para vários nós para prover um mecanismo chamado redundância, tolerância a falhas, que nós vamos ver em um momento posterior. E qual seria a motivação para nós desenvolvermos um sistema distribuído? Basicamente, nós temos a vontade de compartilhar recursos. Quais seriam esses recursos? Desde hardware, armazenamento e processamento. E um grande exemplo desse é a Amazon. A Amazon, ela inicialmente iniciou seus negócios como uma livraria, e à medida que ela foi crescendo, os gestores da Amazon perceberam que eles tinham grande poder computacional de processamento que ficava boa parte do tempo ao longo do ano ocioso. Eles tinham picos, principalmente em Black Friday, compras de Natal, em datas comemorativas. Então, e aí veio a vontade, a necessidade de compartilhar esses recursos como por meio de plataformas cloud, inicialmente de armazenamento, hoje não só armazenamento, mas também de processamento. E um segundo tipo de recursos que é muito comum de se compartilhar é recursos de software, como por exemplo arquivos. Eu tenho um arquivo ou até mesmo um banco de dados e nós podemos compartilhar esses recursos com outras entidades. Além disso, nós temos uma segunda motivação, que é o aumento da confiabilidade e disponibilidade de um sistema. Então, quando a gente fala em confiabilidade, nós estamos muito associados com o conceito de você fazer com que o sistema ele tolere a existência de falhas. Exemplo, eu tenho um servidor e justamente o que acontece com... Imagina que a gente está no Black Friday e justamente o que acontece se esse servidor cai. Então, o nosso sistema vai ficar indisponível para os consumidores, gerando enorme prejuízo em uma data extremamente importante para a indústria, para o comércio. Então, e também a disponibilidade tem a ver um pouco com, dado um período de tempo, qual a porcentagem desse tempo que esse sistema está disponível. Exemplo, a gente tem uma disponibilidade em que o sistema ele está disponível 99,9% do tempo. Então,
a ideia de sistemas distribuídos é justamente a gente conseguir construir um sistema confiável a partir de partes unreliable, ou seja, não confiáveis. Exemplo, nós podemos, a partir de computadores comuns, commodities, construir um conjunto prover um serviço onde nós vamos ter um sistema de redundância. Em vez de ter um único servidor que justamente é propenso à falha, nós vamos justamente ter 5 servidores de modo que se um deles falhar, os demais vão conseguir prover o serviço. Uma máxima na área de sistemas distribuídos é justamente que hardware e software eles podem falhar. Na verdade, eles vão falhar em algum momento no tempo de vida deles. E há diversos tipos de falha e que nós vamos investigá-las posteriormente. E nós temos justamente algumas questões acerca ainda de confiabilidade e disponibilidade. O que acontece, por exemplo, um cliente ele não puder efetuar uma compra no e-commerce. Imagina se essa compra foi justamente no Natal ou na Black Friday ou em outra data comemorativa de bastante lucrativa para o comércio. O que acontece se um cliente ele não puder realizar um pagamento no Internet Banking? Então a gente pode ter até mesmo incidência de juros e prejuízos financeiros para aquele cliente. Uma terceira motivação é justamente aumentar a taxa de escalabilidade. Então, a questão de escalabilidade está um pouco relacionada com as demandas daquele sistema, a performance, o desempenho daquele sistema. Então, nós temos algumas métricas. A primeira delas é a CPU. Então, antigamente nós tínhamos uma arquitetura single core, onde havia um único núcleo, um único processador. E o que aconteceu foi que nós, pela lei de Moore, nós justamente chegamos a um limite em termos do aumento, do avanço da velocidade do processador. Então, justamente o que foi que a comunidade justamente desenvolveu? À medida que a gente chegou numa barreira, atingiu um platô, nós vamos então partir para uma arquitetura onde nós temos vários núcleos dentro de um mesmo processador e no contexto de sistemas distribuídos, nós podemos aumentar o poder de processamento de um sistema adicionando novos processadores, novas máquinas, formando um sistema distribuído, um cluster. Em termos de disco, então nós temos um limite em termos de capacidade de armazenamento dentro de uma única unidade de armazenamento, mas nós podemos mesclar, agregar vários HDs, várias unidades de armazenamento e prover um sistema único, transparente. Então, daí nós temos justamente sistema de arquivos distribuídos. Em termos de memória, nós temos tecnologias como Memcached e Redis, que justamente permite melhorar a escalabilidade em termos de memória. Quando nós falamos em escalabilidade, escalamento, nós temos dois tipos de escalamento. O primeiro deles é o escalamento vertical. Então, pensa que eu tenho um processador, uma entidade, um recurso, seja ele processamento, RAM ou discos. Então, o que eu vou fazer justamente naquela unidade, eu vou aumentar a capacidade dela. Então, exemplo, eu tenho um processador, então vou fazer um escalamento vertical. Então, vou melhorar o poder de processamento daquela máquina específica. Enquanto o escalamento horizontal, justamente eu vou replicar, eu vou ter mais uma unidade daquela entidade. Exemplo, eu tenho uma CPU, eu não vou melhorar a velocidade daquela CPU especificamente, eu vou adicionar outras CPUs. Tem vantagens e desvantagens. Em geral, diante das limitações financeiras e tecnológicas, o escalamento horizontal ele tem sido bastante empregado. E a ideia basicamente consiste em agrupar em várias unidades de processamento comuns, de modo a criar um sistema mais robusto. O escalamento vertical, por sua vez, ele tem algumas desvantagens. A primeira delas é que é bastante caro. Então, se nós formos pensar em um supercomputador com uma taxa de processamento altíssima, memória cache bastante
robusta. Então, é um equipamento caro. E não só isso, difícil de repor em caso de falha. Ao contrário, por exemplo, de você montar um cluster com vários computadores comuns. E voltando no escalamento vertical, ainda nessa cidade requeria uma manutenção especial. Então, se nós formos pensar em um supercomputador, você vai precisar de uma equipe de manutenção especializada com esse tipo de sistemas de refrigeração, de proteção de energia, de questão de segurança. Então, diante disso, eu convido você a fazer uma rápida leitura sobre o Redis, que é uma tecnologia que nós vamos entender o seu funcionamento mais à frente. E esse exercício consiste em entender o que é o Redis, para que ele serve, qual o funcionamento dele, qual a sua arquitetura, e tentar entender um cenário de aplicação real ou fictício. E quais são as principais características de um sistema distribuído? A primeira delas é a concorrência de componentes. Então, uma vez que nós vamos compartilhar recursos, haverá naturalmente a concorrência. Então, se nós formos pensar em um sistema de arquivos distribuídos, há um arquivo no determinado diretório. O que acontece se mais de uma pessoa em máquinas diferentes quiser alterar aquele arquivo? Não há compartilhamento de memória. Como falei anteriormente, imagina que não há uma variável que seja comum a todos esses entidades, de modo que eles possam se comunicar ajustando, setando ou lendo valores daquela unidade comum às entidades. Basicamente, o sistema distribuído, suas entidades, elas vão se comunicar por meio de troca de mensagens. Uma terceira característica é a separação geográfica. Nós podemos ter nós que vão estar em outras unidades físicas ou até mesmo em outros continentes. Heterogeneidade, como nós falamos anteriormente, os sistemas distribuídos, eles não só podem executar em redes diferentes, protocolos diferentes, sistemas operacional e também arquitetura. A falta de um relógio global. O relógio nada mais é do que um cristal de quartzo que justamente ele tem uma oscilação. E com base nessa oscilação há um mapeamento para um conceito de tempo conforme nós estamos acostumados. Acontece que cada cristal ele oscila em uma frequência diferente, de modo que com o passar do tempo esses relógios eles vão terminar se desincronizando. Então, o sistema distribuído, cada entidade ele vai ter o seu próprio relógio. Então, com base nisso, cada entidade não vai marcar o mesmo instante de tempo. Então, nós denominamos que há uma falta de um relógio global. E a falta de um relógio global, ela acarreta problemas na questão de ordenação de eventos. Então, termina que a coordenação no sistema distribuído ela vai ocorrer por meio de trocas de mensagens, mas também ela requer que a noção de em que momento, em que instante de tempo essas ações ocorreram. E, como eu falei, os clocks, por divergirem, eles não vão marcar necessariamente o mesmo instante de tempo. Então, uma solução que a comunidade em sistemas distribuídos inicialmente desenvolveu foram algoritmos para sincronizar relógios. E, posteriormente, Laporte, em um dos principais trabalhos na área de sistemas distribuídos, introduziu um conceito de relógio lógico que vai ser tema de uma aula futura, que justamente permite a ordenação parcial de eventos em um sistema distribuído. Uma próxima característica é justamente a inevitabilidade de falhas de componentes. Todos os componentes eles podem falhar. Me arrisco a dizer que eles vão falhar. Afinal de contas, hardware eles têm um tempo de vida útil. E não só há falhas, como também componentes eles podem falhar independentemente. Então, uma parte do meu sistema pode falhar
enquanto os outros vão continuar executando. Então, como que nós vamos construir sistemas robustos o suficiente de modo a continuar fornecendo seus serviços independentemente das falhas? E, por fim, as falhas em rede elas podem isolar componentes, que justamente está ilustrado nessa figura, aqui na parte inferior à sua direita, onde nós temos 3 computadores que foram isolados em 2 partições. Em uma partição, há os servidores A e B, que continuam se comunicando, e na outra partição isolado se encontra o servidor C, que justamente não consegue se comunicar com os demais servidores. Observem que nesse cenário, os 3 servidores continuam funcionando normalmente. Em outras palavras, o componente de software, o computador está ligado, mas por alguma falha na rede, eles não conseguem se comunicar. Então, vem uma pergunta bastante importante: como que esses nós eles vão identificar a falha? Resumindo, para o servidor A, o servidor C falhou ou está extremamente lento, tanto o software quanto a rede, certo? Então são problemas que são clássicos e evidentes em um sistema distribuído. E aqui nós temos alguns exemplos. Talvez o principal exemplo moderno que nós estejamos acostumados seja uma busca na web. Então, se nós formos ver, o Google reporta que eles executam mais de 5,6 bilhões de buscas por dia. Então, talvez nós não tenhamos ideias da complexidade e do sistema distribuído por trás desse mecanismo de busca. Então, de um modo geral, que é fruto desde a área de banco de dados, recuperação de informação, a parte de sistemas distribuídos, tem inúmeros problemas num problema de busca, mas na base nós temos a tarefa de máquinas de busca, que justamente eles vão indexar o conteúdo presente na web. Então, são componentes de software que vão começar a acessar páginas, por exemplo, pensa no domínio globo.com, no domínio cnn.com. Então, eu preciso entrar em cada uma dessas páginas, baixar o seu conteúdo e começar a indexar. Mas imagina como que essas entidades de software, esse sistema vai se coordenar suas ações de modo que uma máquina ela não colete uma máquina web, ela não colete uma página, um domínio que já tinha sido coletado. Então nós temos aí um problema de sincronismo. As máquinas de busca, elas também, uma vez baixado, ela tem que analisar e processar o conteúdo da web de forma distribuída. Então, mais uma vez, nós temos um problema de sincronização, de coordenação. E não só isso, a gente tem uma infraestrutura física que vai ter vários computadores que vão estar distribuídos geograficamente, até mesmo por uma questão de redundância. E também nós temos diferenças acerca dos sistemas de arquivo distribuídos. Se nós formos pensar no sistema de arquivo de um computador com o pessoal, nossos arquivos eles têm um tamanho muito reduzido, muito pequeno, e eles certamente estão armazenados em uma única unidade de armazenamento. Mas quando vamos para um problema de uma máquina de busca, nós temos arquivos bastante grandes, com conteúdos de vídeo, de arquivos baixados, e não só isso, esses arquivos eles precisam ser armazenados com replicação. Como assim? Um arquivo ele vai estar armazenado em 2 ou mais unidades de armazenamento, justamente para prover tolerância a falhas. Além disso, nós temos que o sistema de armazenamento, apesar de ser distribuído, ele deve fornecer acesso rápido. E vem uma seguinte pergunta que eu deixo como reflexão: como coordenar os crawlers, ou seja, essas máquinas de buscas, para indexar todas as páginas do web do Brasil? Certo? Então, imagine quantos domínios, quantas páginas nós temos que coletar e como coordenar essas ações. E um segundo exemplo moderno, seria o WhatsApp. Então, o WhatsApp talvez seja o principal mecanismo, ferramenta de comunicação do século XXI.
Então nós podemos começar a pensar em vários problemas que nós temos do ponto de sob a ótica de um sistema distribuído. Como enviar mensagem entre usuários? Exemplo, eu abri o WhatsApp, então vamos partir do pressuposto que eu já tenho acesso às minhas mensagens. Uma vez que eu digito uma mensagem para Maria e envio aquela mensagem, como que funciona isso? O que é que está por trás disso? A minha mensagem ela sai do meu dispositivo e vai para onde? Então, como uma vez que vai para algum lugar, como é que justamente é enviado para Maria? E se Maria não estiver online? Então, são vários problemas. Como gerenciar mensagens de grupos? Então, não só o envio de mensagem, garantir que a mensagem é enviada para todos os membros daquele grupo, mas como eu faço para incluir e exclusão de membros do grupo? Como que as mensagens são armazenadas nos servidores? O que acontece, por exemplo, se um servidor cai, eu vou perder o meu histórico de mensagens? O que acontece se um cliente ele desconectar? Eu estou falando com Maria e simplesmente eu perdi minha internet. O que acontece com isso? Como garantir baixo tempo de resposta dos servidores? Exemplo, o WhatsApp tem um mecanismo que quando você envia a mensagem, quando a mensagem, enquanto ela ainda não saiu do seu celular, fica com aquele reloginho. Quando ela é confirmada pelo servidor do WhatsApp, ela fica com um tracinho. Quando a mensagem é enviada para Maria, dois tracinhos. E quando lida, nos casos em que o usuário habilitou o serviço de confirmação de leitura, é marcado com os dois tracinhos em azul. Então, podemos ver a quantidade de detalhes e problemas que há em um sistema distribuído. E por fim, mas não menos importante, como fornecer segurança. Eu deixo aqui o link de dois vídeos para o YouTube, onde justamente é explicado como implementar, projetar alguns desses recursos em sistemas distribuídos. Muito obrigado.